Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. É uma imensa alegria estar aqui de novo, compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero explanar um pouco mais, avançar um pouco mais no tema que nós começamos na semana passada. Abra sua Bíblia comigo, livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versos, fazer leitura dos versos 1 até o verso 10. Livro de Êxodo, no capítulo 3, versos 1 ao 10, na NVI, foi registrado assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém. Esse é o texto. Na semana passada, dá um enter, por gentileza, Gui. Eu deixei um slide. Isso, que traz para nós uma definição sobre transição, que não é qualquer movimento, mas é um movimento em direção ao propósito. E nós começamos na semana passada a trabalhar, dá mais um enter, trabalhar esse tema a partir da experiência de Abraão. Vocês vão se lembrar, eu vou colocar aqui os 3 pontos, não vou perguntar porque talvez a gente não lembra, mas está aqui para você lembrar. A referência bíblica está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. E a partir da experiência desse homem chamado Abraão, que viveu na Mesopotâmia antiga, numa cultura marcada pelo politeísmo, mas que
num determinado momento da sua vida, ele teve um encontro com Deus único e verdadeiro. É interessante porque Deus se revela para um povo a partir da sua cultura, e isso é muito interessante pensar, olhando para o texto sagrado, porque quando nós, por exemplo, destacamos que essa cultura era marcada pelo politeísmo, logo o nosso pensamento é que Deus exclui, é que Deus não quer saber dessas pessoas e desse povo, mas pelo contrário, olha que interessante. Quando nós vamos ler, estudar as narrativas dos primeiros livros da Bíblia, e não só dos primeiros livros, mas de toda a Bíblia, incluindo o Antigo e Novo Testamento, o que nós vamos descobrir e perceber é que Deus se revela a um povo dentro da sua cultura. Isso aconteceu na Mesopotâmia Antiga, quando ele chama Abraão, e ele se revela a Abraão. E isso acontece também no Novo Testamento, na cultura judaica. E há de lembrarmos aqui que Abraão não era judeu. As pessoas, normalmente, quando estudam o Antigo Testamento, levantam essa questão. Pastor, mas Abraão era judeu. Não, Abraão não era judeu. Abraão fazia parte de povos antigos na Mesopotâmia Antiga. A questão é que, a partir desse homem, Deus começa a se revelar a um povo dentro da sua cultura. Olha que interessante. E essa cultura era marcada pelo politeísmo. A crença de que existiam vários deuses, e eles então não só acreditavam, como eles adoravam esses deuses, eles prestavam cultos a esses deuses da sua maneira, oferecendo seus rituais. Mas é nesse contexto, olha que interessante, que Deus se revela a Abraão, e a partir dele, nós vimos na semana passada, Deus começa então a traçar os seus planos na história. A Bíblia registra, nós lemos lá em Gênesis 12:1, que nesse momento desse encontro de Deus com Abraão, e é muito legal porque Deus toma a iniciativa, já que ele prestava culto a várias divindades naquele contexto, Deus, o Deus único e verdadeiro. Olha que legal, irmãos. Eu acho isso fantástico. Ele procura um homem no meio de uma imensa nação, vários povos estabelecidos e vivendo naquele lugar, naquela cultura, e se revela a ele. E quando Deus se revela a Abraão, ele dá uma ordem direta para Abraão. Nós vimos isso no texto. Lembra a ordem? Gênesis 12:1. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E aí é muito legal, porque na sequência da narrativa, nós observamos que a ordem de Deus tinha uma relação direta com o seu propósito, que incluía Abraão e os seus descendentes. Lá em Gênesis 12, a partir do versículo 2 e 3, está ali a promessa, o propósito de Deus, que a partir de Abraão, Deus formaria uma grande nação, um grande povo. E quando eu penso no povo, na nação de Israel, eu acho muito interessante o agir de Deus através desse povo, porque quando a gente vai seguindo as narrativas do Antigo Testamento, a gente vê que Deus levanta reis e nações, e Deus destrona reis e faz desaparecer nações. Mas o povo de Israel é um povo que sempre permanece. É um povo que se levanta nação, se extingue nação, mas o povo de Israel está lá, firme. O povo da aliança, o povo escolhido por Deus. E aí, nós extraímos dessa experiência de Abraão algumas lições. A primeira é que a voz de Deus nos coloca no caminho certo. E aí nós lembramos que o caminho certo não é o caminho mais fácil.
Quando nós olhamos para as promessas de Deus, logo nós imaginamos, bom, se é propósito de Deus, bom, se é promessa de Deus, o caminho está livre. O caminho está aberto, mas os propósitos de Deus nos colocam no caminho certo, mas nem sempre é o caminho mais fácil, irmãos. Nós vemos que Abraão encontrou muitas dificuldades pelo caminho. Ele encontrou fome em Canaã. Ele sai de Harã, vai para Canaã, se estabelece, vem um período de fome rigoroso naquela nação. Ele precisa sair dali. E nós lembramos que esses deslocamentos no tempo antigo era muito difícil. Abraão, a Bíblia diz que era um homem muito rico, de muitas posses. Imagina você reunir tudo que você tem, mulher, filhos, rebanhos, servos, escravos, você reunir tudo, recolher tenda, recolher tudo e se deslocar de um lugar para o outro. Esse deslocamento era muito trabalhoso, era muito difícil. Mas ele precisa sair de Canaã, vai para o Egito, permanece um tempo ali. Ele também encontra guerra pelo caminho. Inclusive nessa guerra, eu vou passar rapidinho, vocês conhecem a narrativa, o seu sobrinho Ló, que o acompanhara na jornada, havia sido resgatado, havia sido capturado, pelos os exércitos inimigos. E Abraão, então, convoca os seus guerreiros, luta e resgata Ló, junto com a sua família e com os seus bens. Olha quanta dificuldade, irmãos. O texto diz que no momento da caminhada, Abraão e Ló precisam se separar. Ou seja, o caminho de Deus nem sempre é o caminho mais fácil. Nós vimos isso semana passada. Mas o caminho de Deus, quando nós nos movimentamos e estamos caminhando segundo a direção de Deus, nós temos uma certeza. Qual é a certeza? É que nós estamos caminhando rumo ao seu propósito. Amém? Amém? Quem é que gostaria de caminhar rumo aos propósitos de Deus? Amém? Pastor, é o caminho mais difícil, mas eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto. Amém? Segundo lá, olha só, o chamado de Deus exige uma resposta. Na prática, isso significa que movimentos da nossa parte serão necessários se nós quisermos viver os propósitos de Deus. Essas movimentações nos tiram da zona de estabilidade, de conforto, e sempre, quando nós saímos dessa zona de estabilidade, de conforto, isso gera desconforto para nós, é ou não é? Nós não queremos, irmãos, essa que é a grande luta que nós travamos. Eu travei essa luta comigo mesmo. Eu contei um pouquinho da minha experiência aqui semana passada. Eu, com alguns amigos mais próximos, eu brinco e falo que eu fui um Jonas da vida. Eu tentei escapar de Deus, irmãos. Eu tentei fugir do chamado do Senhor o máximo que eu consegui, até que chegou num beco sem saída. E eu disse... Na época eu já estava casado com a Patrícia e disse para ela, não dá para fugir mais não. Ou é agora ou não é mais. E aí então nós tomamos a decisão. E aquilo de fato, irmãos, foi uma decisão difícil na nossa vida. De sair de uma zona de estabilidade, uma certa estabilidade, pensando nas questões humanas, e de nos encontrarmos com desconforto. Dos confrontos e das instabilidades que nós encontraríamos pelo caminho, e de fato nós encontramos. Foi muito difícil. E a terceira é que a revelação é gradual à medida que nós respondemos. Movimentos intencionais exigem obediência a Deus. Aliás, nós vimos que a obediência ela é uma marca na vida do discípulo. É um princípio, irmãos, que precisa caracterizar a nossa vida, onde nós estamos, a partir de quem nós somos e aquilo que nós fazemos. Ou seja, a nossa vida como um todo
ela precisa ser caracterizada e marcada pela obediência. Amém? No mundo de performances, inclusive no púlpito, inclusive no meio do povo de Deus, no mundo de performances, sabe o que Deus quer encontrar na sua e na minha vida? Obediência. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, sabe o que Deus quer encontrar na sua vida? Sabe qual é a marca que Ele quer encontrar em você? É obediência. E obediência, irmãos, é um princípio que não pode ficar só aqui, ó. Nós ocidentais temos essa tendência de racionalizar a fé. De fato, a fé, ela tem sim o seu lugar da razão. Ela tem sim o seu aspecto, racional de pensarmos nas coisas, a partir do que a Bíblia nos ensina. Mas a fé, irmãos, a obediência, ela é principalmente um movimento que nos conduz, que nos movimenta, que nos impulsiona a partir do que Deus estabeleceu na sua palavra. Agora eu pergunto para você, viver em obediência a Deus naquele tempo era fácil? Pergunto numa questão mais atual, viver uma vida de obediência a Deus nesse contexto atual, contemporâneo, é fácil? Nós remamos contra a maré, queridos. Para obedecer a Deus, nós enfrentamos batalhas e lutas e dificuldades das mais difíceis, no mais alto nível de dificuldade, irmãos. Quantas pessoas eu encontrei pelo caminho no pastorado que vieram a mim reportando, relatando situações difíceis. Em casa, no trabalho, nos relacionamentos, as pessoas vinham ansiosas, angustiadas, dizendo: pastor, está diante da minha vida, diante de mim uma decisão, ou eu obedeço a Deus ou eu desobedeço. E não é fácil, irmãos, de fato, nós vivemos situações que nós ficamos num beco sem saída. E caberá a você, a mim e a nós, a decisão de obedecermos a Deus ou não. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus disse isso para os seus discípulos, que a obediência é uma marca autêntica dos discípulos do Senhor Jesus. Amém? E hoje, na sequência aqui, pode dar mais um enter, por gentileza, acho que tem alguns pontos. E eu quero destacar outro personagem bíblico, Moisés. Irmãos, a vida de Moisés, eu vou fazer um resumo por causa do tempo, não dá para eu entrar em todos os textos que eu gostaria, eu vou resumir os pontos principais da mensagem, mas Moisés foi um grande líder da nação de Israel. Moisés foi um líder que, quando nós olhamos para as narrativas do livro de Êxodo, as narrativas de outros livros na sequência da Bíblia, Levítico, Números, é uma pessoa, é um líder, não foi perfeito, porque nenhum ser humano é perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas Moisés foi um líder, irmãos, que nós precisamos nos espelhar na sua vida e na sua conduta como líder do povo de Israel. Hoje ele é o nosso personagem aqui de destaque. E o destaque primeiro que eu faço desse líder, desse homem, depois nós vamos selecionar aqui, já está ali alguns pontos, alguns aspectos da transição na vida de Moisés que eu destaquei do texto bíblico. Eu vou entrar em cada um deles, mas eu destaco primeiramente a partir do seu nascimento. É muito interessante, eu não vou fazer essa relação, mas eu vou deixar o exercício para você fazer durante a semana, vale muito a pena. Você olhar para o nascimento, para o contexto que Moisés nasceu e para o contexto que o Senhor Jesus nasceu lá em Belém da Judéia. É muito interessante. Anota e faz esse exercício durante a semana.
E Moisés, ele nasce num contexto muito assombroso, muito dramático, muito difícil da nação de Israel. E ele nasce num momento em que os israelitas estavam sendo oprimidos e escravizados pelos egípcios. Aqui, nesse texto, nessa narrativa de Êxodo, logo no começo, nós vamos ver um grande conflito de classes sociais. Há um conflito sociopolítico muito interessante. Eu também não vou entrar nesses detalhes por causa do tempo, e para eu não me perder aqui no curso da mensagem, mas existia uma nação dominante e uma nação dominada. A nação dominante era os egípcios, poderosos em política, em poder militar e influência no mundo daquela época, uma nação em grande desenvolvimento, e a nação de Israel do outro lado, que chega no Egito, cerca ali de 70 pessoas, Jacó e os seus descendentes, lembra disso? Uma média de 70 a 75 pessoas, que chegam no Egito e são oprimidos. O texto diz que morre o faraó anterior, surge, se levanta no governo do Egito um novo faraó. Faraó não é nome, faraó é título de um líder que dominava, que exercia poder e influência naquela nação. E ele não conhecia nada sobre José, não conhecia nada sobre os israelitas, e ele então impõe sobre a nação dominada, Israel, um jugo de opressão e escravidão. É basicamente, irmãos, nesse contexto que Moisés nasce. Porém, a promessa de Deus, a promessa que Deus havia feito para Abraão, lembra lá no capítulo 12 de Gênesis? Lembra lá no capítulo 17, de 15 de Gênesis, que Deus faz uma aliança com Abraão e com seus descendentes? E quando nós olhamos para o início aqui da narrativa, do capítulo 3, do capítulo 1 de Êxodo, o que nós vamos perceber é que a promessa que Deus havia feito para Abraão, ela estava se cumprindo. Olha só, Êxodo capítulo 1, versículo 7, acompanha comigo na sua Bíblia. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram-se, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Lembra da promessa de Deus para Abraão? Gênesis capítulo 12. A partir de você eu farei uma grande nação. Olha a promessa que se cumprindo, irmãos. O povo de Israel crescia, embora a opressão. Interessante que o texto diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram escravizados, sofriam e eram oprimidos, mais eles cresciam. Estavam enchendo o Egito, a ponto de preocupar o faraó. E aí, nós lembramos, eu quero trazer à tona esse ponto que eu trouxe a semana passada, que os propósitos de Deus nunca se frustram. Os propósitos de Deus, irmãos, eles sempre se cumprem. Quando nós olhamos o texto, você vai ver ali no capítulo, a partir do capítulo 2 em diante, você vai ver que o faraó decreta um genocídio, olha só lá o texto, entre os meninos israelitas. Ele está preocupado com o crescimento populacional dos egípcios, a preocupação dos israelitas, a preocupação dele era que os israelitas unissem forças com outros povos e se rebelassem contra os egípcios. E aí Faraó decreta um genocídio. Todos os meninos dos israelitas nascidos deveriam ser mortos. Mas a gente olha o texto
e se lembra novamente dos propósitos de Deus que sempre se cumprem, e vemos que o intento de Faraó não se concretiza. E é aqui que eu quero abrir o parênteses para destacar duas mulheres. Irmãos, como Deus tem o seu jeito de agir na história. Como Deus faz as coisas. E tudo que Ele faz é muito além daquilo que nós podemos imaginar. É o que o profeta Isaías diz, olha, Deus falando na boca do profeta, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. E aí entra em cena duas mulheres, uma chamada Sifrá e a outra Puá. O dia que você tiver filho e tiver menina, por favor, não coloque esses nomes. Sifrá e Puá. Isso é nome lá de antigamente. Põe nome atualizado. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, Deus levanta duas mulheres. Olha como as mulheres, elas são importantes nos propósitos de Deus. Mulheres que estão aqui, se sintam orgulhosas. Deus levanta essas duas mulheres, irmãos. E o que elas fazem? Elas poupam os meninos que estavam nascendo. E é muito interessante, porque essas duas mulheres ensinam para nós uma grande lição. Eu quero jogar essa lição para nós essa noite. Qual é? É que o temor a Deus é o parâmetro principal que norteia todas as nossas decisões. Eu vou repetir. O temor a Deus é o parâmetro principal que norteia todas as nossas decisões. O que a Bíblia nos ensina com isso, irmãos? Tudo o que nós fazemos, preste atenção. O que Deus está falando para a igreja essa noite, tudo o que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos e iremos tomar, elas têm um parâmetro norteador. Qual é? É o nosso temor a Deus. E eu não vou entrar nos detalhes, desculpa, por causa do tempo. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, essas mulheres estão diante de um decreto de um rei, de um faraó, que era detentor de todo o poder político e militar naquela nação. Desobedecer a ordem de um faraó, sabe o que significaria? A morte. Mas o que o texto diz? Que Sifrá e Puá, vou fazer questão de repetir o nome delas, temeram a Deus. E essas duas mulheres, irmãos, nesse texto, ensinam para nós uma grande lição. Que todas as nossas decisões, por mais difíceis que sejam, elas são tomadas a partir de um parâmetro. E esse parâmetro, irmãos, preste atenção, não é o que as pessoas pensam, não é o que a sociedade impõe sobre nós, ou tenta impor sobre nós. Esse parâmetro é e sempre será o nosso temor a Deus. Custe o que custar. Essa é uma tecla que eu tenho batido lá em casa para os meus filhos, Davi e Esther, desde pequenos. Obedeçam a Deus, custe o que custar. Temam a Deus e a sua palavra, custe o que custar. Porque afinal de contas, irmãos, esse é o preço que nós pagamos por sermos o povo da aliança. Amém? E aí, nós também vamos nos lembrar que se Deus não tolera injustiça em nenhuma das suas formas, nós também não podemos tolerar, irmãos. Quando Deus determina os seus propósitos, nada e ninguém pode impedi-lo.
O nascimento de Moisés, a sua vida, o desenvolvimento da vida desse homem é uma prova dessa realidade. Quer ver? Eu vou destacar alguns pontos antes de entrar nas ênfases. Primeiro, Moisés nasce nesse contexto de escravidão do seu povo. Aos 3 meses, olha que ironia do destino para o próprio faraó. Ele havia decretado genocídio entre os meninos israelitas, mas o próprio Moisés, aos 3 meses de idade, foi adotado por quem? Pela própria filha do faraó. Lembra, a mãe dele esconde. Inclusive, o pai e a mãe de Moisés têm uma história muito interessante, porque o seu pai se chamava Arão. E o nome da mãe de Moisés? Quem acertar ganha um abraço do pastor no final. Joquebede. Sabe quem era Joquebede? Tia de Arão. Eles se casam. E desse relacionamento, olha só, irmãos, nasce Moisés. Tudo bem que esse casamento entre parentescos e a própria poligamia, não vou entrar nos detalhes, embora não fosse aprovado por Deus, era uma característica naquela cultura, mas o fato é que esse casal se une, desse relacionamento sai um filho chamado Moisés. E aos 3 meses, o menino ficou escondido até os 3 meses, afinal de contas, Faraó mandou matar todos os meninos. Mas aos 3 meses, a filha de Faraó está tomando banho no rio. E as suas escravas, as suas servas, vê lá um cestinho feito de junco e um menininho dentro. E Moisés é adotado por ela. Aproximadamente aos 40 anos de idade, vivendo no palácio junto com o faraó e sua filha, Moisés sai num determinado momento e vê um israelita sendo maltratado por um egípcio. Você conhece a história. O que ele faz? Ele mata o egípcio. E aí eu brinco quando eu lembro desse texto, que eu falo nem para enterrar direito, porque descobriram que o cara estava morto. Enterrou o cara, deixou a ponta do dedão do pé para fora. Alguém descobriu, anunciaram para Faraó. O que Moisés teve que fazer? Fugir para uma região longe dali, chamada Midian. Olha como Deus, irmãos, eu estou relatando isso para vocês, é só uma introdução, para mostrar, para dar ênfase, como Deus escolhe agir na história. E quando eu leio essas histórias, eu sinceramente, deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês. Eu olho e fico pensando, como é que Deus escolhe um homem desse? Um homem homicida, fugitivo. Como é que Deus escolhe um homem desse? Mas o fato é, irmãos, que Deus escolhe Moisés. E aos 40 anos, ele precisa fugir. Tem todo o desenrolar da história. Eu vou pular aqui 40 anos da história, por causa do tempo, me permitam. Aos 80 anos de idade, ele teve essa experiência da sarça. Deus se revela numa sarça em chamas e chama ele. E o seu chamado estava ligado, lembra que eu falei que o chamado de Deus está ligado ao seu propósito? Ele chama Moisés para liderar a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. E aí tem algumas lições. A primeira que eu quero destacar com vocês é que Deus nos chama a partir do contexto real que nós estamos inseridos. Outro dia eu ouvi uma frase que me deixou inquieto, mas ao mesmo tempo me levou a refletir. A pessoa que estava perto de mim, numa conversa informal, disse assim: Deus não chama desocupados. Eu fiquei pensando, irmãos, naquilo.
E fiquei processando essa afirmação, aplicando na minha própria vida. Não dá para aplicar na vida do vizinho, né? Porque às vezes pode ser que... Mas eu tenho que aplicar na minha. E eu fiquei pensando, irmãos, quando Deus me chamou, pensa no menino, no jovem atarefado. Pensa no menino que estava fugindo do tiro de guerra. Fiz de tudo para ser dispensado, irmãos, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, servia a igreja nos finais de semana. E eu lembro hoje com os colegas e falo que às vezes tirava nota baixa na faculdade, nas provas, porque não estudava direito, porque eu priorizava estar na igreja servindo o Senhor. Mas aquilo eu sabia que era responsabilidade minha, não tinha nada a ver porque eu estava na igreja. Mas, irmãos, pensa, e eu apliquei aquilo na minha vida. Pensa num jovem ocupado. Deus me chamou quando eu tinha 17 anos. E eu estava no auge da vida, de algumas tarefas, irmãos, extremamente ocupado. E eu fiquei pensando naquilo que a pessoa falou, Deus não chama pessoas desocupadas. E realmente isso tem um teor de verdade e de realidade. E mais, irmãos, Deus nos chama no contexto que nós estamos vivendo. Quando você olha lá para o versículo 1 de Êxodo 3, o que Moisés estava fazendo quando Deus se revelou a ele? Estava dando uma voltinha no deserto, pastor. Estava tentando achar água no deserto. Estava tomando a brisa fresca do deserto. O que ele estava fazendo, irmãos? Olha só, ele estava pastoreando o rebanho que nem dele era. Era do seu sogro Jetro. E é nesse contexto que Deus chama Moisés. O que eu quero dizer para você? Deus te chama e me chama no contexto real que nós estamos vivendo. E quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. E nós não precisamos ter medo, irmãos. Nós só precisamos responder. Nós só precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, eu quero servir ao seu propósito. E aí eu listei alguns, não dá para entrar nesses textos, desculpe, mas eu listei alguns exemplos que fundamentam essa realidade que eu estou apontando. Primeiro, foi assim com Abraão, Gênesis 12, nós vimos isso semana passada, Deus chama e tira ele do seu contexto. Do segundo exemplo, foi assim com Gideão, lá em Juízes capítulo 6, anote e lê esse texto na sua casa na semana, é muito interessante. Os israelitas estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Quem que Deus chama? Gideão. O que Gideão estava fazendo? Trabalhando, pisando uvas no lagar. Quer ver outro exemplo? Sansão. Juízes capítulo 13. Quer ver outro exemplo? Davi. Pastoreando o rebanho do seu pai Jessé. Deus manda buscar ele lá no meio do pasto. Lá no meio do deserto, foi assim com Salomão, foi assim com os discípulos, Mateus capítulo 4. Quando Jesus passa pelo mar da Galileia, chama Pedro, chama seu irmão André, chama Tiago, chama João, o que os caras estavam fazendo? Pescando, trabalhando. Vivendo a realidade do seu contexto, é dali que Deus nos chama, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus enxerga em nós algo muito maior do que Ele pode fazer através de nós. E olha, deixa eu confessar outra coisa para vocês, um testemunho pessoal. Quando Deus me chamou, irmãos, dentro do meu contexto, da minha realidade, eu me senti o mais incapaz de todas as pessoas. Eu travei durante meses uma guerra interna comigo mesmo, porque eu pensava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quem sou eu? Vou falar dessa crise de identidade daqui a pouco. Quem sou eu? E eu travei essa luta, irmãos.
Eu fui uma pessoa liberta de uma síndrome chamada complexo de inferioridade. No grupo de jovens da igreja, eu me senti o menor dos menores. Totalmente incapaz. E eu não questionava Deus, eu questionava eu mesmo e perguntava: será? Deus tem certeza disso? Segundo ponto, Deus toma a iniciativa de libertar o seu povo. Quando nós olhamos para a história da igreja, para a história do povo de Israel, para a história da missão da igreja, da missão de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, sabe o que nós vemos, irmãos? O interesse não é dos homens, o interesse primário é de Deus. Deus é o maior e o primeiro e mais interessado em cumprir os seus propósitos. Se tinha alguém que estava atento ao sofrimento e à opressão de Israel, era o próprio Deus. Olha só lá no versículo 7 a 9 de Êxodo capítulo 3, olha o diálogo de Deus com Moisés. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui. E Deus nos tira de contextos difíceis para nos levar para contextos melhores. Não que seja o mais fácil, não que seja, mas é o melhor, porque é o propósito de Deus. Afinal, Deus havia feito uma aliança com Abraão e com seus descendentes. Lembra da aliança? Irmãos, Deus é leal à aliança que Ele faz conosco. Às vezes, caminhando aí nos caminhos da vida, eu me encontro com pessoas que no momento difícil da vida relatam para mim, falam para mim com convicção. Isso me entristece o coração, mas eu tento ouvir, conectar a pessoa à graça de Deus. A pessoa fala: pastor, acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não se lembra mais da minha vida, do meu sofrimento, da minha família. Mas, irmãos, Deus nunca se esquece da aliança que Ele faz conosco. Ele é leal, Ele é fiel à aliança que Ele fez com você um dia. Muitas vezes nós nos afastamos dEle. Nós nos distanciamos dEle por alguns motivos, mas Ele nunca abandona a aliança que Ele tem conosco. E aí, nós nos lembramos que Moisés e nós somos apenas um agente humano, chamados por Deus para cooperar com o seu propósito. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando eu olho a ação de Deus na história, eu fico pensando: Deus, o Senhor podia fazer tudo com uma palavra, assim como foi no relato da criação. Deus disse: haja luz, houve luz, haja terra, céu, água, mar, animais, plantas, e tudo veio a existir. Mas é impressionante como Deus, ao longo da história, estuda todas as Escrituras. É impressionante como Ele, mesmo detentor de todo poder, de toda soberania, de toda autoridade, Ele chama o homem para participar com Ele na sua missão. E aí, eu faço uma ponte para entrar no outra questão. No outro ponto, antes de caminhar para a conclusão, a terceira é que a cooperação é um princípio do reino de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, afirma essa verdade bíblica para ela. Fala assim: meu irmão, minha irmã, a cooperação, fala com convicção, é um princípio do reino de Deus. A cooperação é um princípio do reino de Deus.
Legal, bonito. Agora dá base bíblica, pastor, para sustentar essa afirmação. Vamos lá. A parceria de Deus com Moisés, com Arão, é muito legal. Não vou entrar nos detalhes, irmãos. Estou coçando aqui, mas não dá por causa do tempo. É muito interessante perceber as nuances, as particularidades do chamado de Deus para Moisés. Eu vou entrar em alguns pontos na conclusão. Moisés tenta escapar, irmãos. Moisés tenta sair. Tenta se esquivar do chamado de Deus, mas é tão interessante. Deus fazia questão que ele estivesse na missão, que chega a um ponto que Deus fala, faz assim, então, você não tem um irmão chamado Arão? Chama ele. Se você tem dificuldade para falar, ele vai ser o seu porta-voz. Porque era com Moisés que Deus queria cumprir o seu propósito. Lembra que eu falei semana passada, quando Deus nos chama, nós não respondemos, não tem problema, irmãos. Porque Ele levanta e envia pessoas que respondem o seu chamado. Talvez, no nosso olhar, não seja a melhor pessoa. Lembra que eu falei de Moisés? Que dirá dos discípulos que Jesus escolheu os 12? Um terror. Não seja melhor, talvez não seja a mais capacitada, mas foi a que respondeu ao chamado de Deus. A cooperação, irmãos, é um princípio. Olha, a parceria de Deus com Moisés e Arão, e a base bíblica, uma das que eu selecionei, está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Se você for ler ou anotar para ler durante a semana, você vai ver que desde a criação, Deus chama o homem e dá a ele o privilégio de ser um coparticipante com ele na administração da criação. Eu estou trazendo um ponto da criação, mas se você for olhar outras questões, inclusive o próprio exemplo de Abraão e Moisés, que nós estamos trabalhando aqui, você vai ver que Deus chama e inclui o homem a ser um participante, um cooperador com ele na missão. E sabe quem é que Deus está chamando hoje para cooperar com ele na missão? É você. Sou eu, somos nós. Talvez, irmãos, nós olhamos para o nosso contexto, para a nossa comunidade e pensamos, como eu já pensei muitas vezes ao longo desses anos aqui, nós somos poucos, Senhor. Nós não temos muitos recursos, mas Deus me diz, eu chamei e eu capacito vocês. Às vezes, irmãos, nós olhamos para nós e podemos nos diminuir diante do desafio. Eu reconheço que é um grande desafio. Mas quem Deus está chamando hoje para continuar a missão, aqui é você e sou eu, somos nós. No reino de Deus, queridos, preste atenção nisso, o Espírito Santo falou isso no meu coração, com muita clareza. No reino de Deus não cabe a mentalidade da centralização. Todos nós somos chamados para servir, todos nós fomos chamados para cooperar na missão. O sacerdócio, segundo o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, você decorou esse texto lá na escolinha bíblica. O sacerdócio é universal, inclui todos os crentes. A missão não é só para pastores, a missão não é só para missionários que estão no campo, a missão é nossa, é sua, é minha. No reino de Deus, eu já me deparei com essa triste realidade no ministério, irmãos, andando por aí, servindo o Senhor dentro da própria igreja, da sua própria igreja, do seu próprio corpo, do seu próprio povo. E parece que ainda é uma mentalidade incrustada, enterrada no meio do povo de Deus.
No reino de Deus não cabe a mentalidade de pessoas insubstituíveis. E o lema dessas pessoas, sabe qual é? Se eu não fizer isso, ninguém pode fazer. Você já ouviu isso pelo caminho? Eu já ouvi muito, irmãos, que tristeza. E às vezes as pessoas vinham falar para mim, tá vendo, pastor, por que aquela pessoa faz isso, um monte de coisa. Tô vendo, por quê? Porque se ela não fizer, ninguém pode fazer. Isso é uma mentalidade, irmãos, antibíblica. Sabe por quê? Porque quem Deus chama, Ele capacita a servir. E às vezes você vai olhar para a sua própria vida e vai falar, não tem todas as ferramentas. Sabe quem é que vai te dar? O próprio Deus. Eu não tenho todos os recursos, todas as habilidades, eu não tenho todos os dons, mas os dons e as habilidades que você precisa para servir no reino, sabe quem é que vai te dar? É o próprio Deus. No reino de Deus, todos são chamados e todos são capacitados. Depois que Moisés morreu, a missão de Deus foi interrompida. Olha lá o texto, irmãos, na sequência. Olha lá, vai morrer Moisés. Como morreu Abraão, como morreu Noé, como morreu Adão. Como eu morrerei, como os pastores que nos antecederam. Por exemplo, o nosso pioneiro Takeo Monobi morreu. Nós morremos mesmo. Mas no reino de Deus ninguém é insubstituível. Quando Moisés morre, a missão não é interrompida. Deus chama quem? Josué. E é muito interessante, não dá tempo também de entrar nos detalhes, mas vou falar um pouco de Josué na semana que vem, se Deus permitir, fechando essa temática em 3 sermões. É muito interessante porque Moisés, ele constrói uma tenda. Lembra lá no texto, a tenda tinha um nome, a tenda do encontro. Era naquela tendinha que ele tinha encontros reais com Deus. Era naquela tenda que a glória de Deus se manifestava. E é muito interessante perceber a caminhada de Josué com Moisés. É muito interessante, irmãos. Porque o texto diz que quando Moisés saía da tenda, Josué permanecia ali. E uma das questões que eu fico pensando quando eu lembro desse texto é por que será que Josué não saía dali? Talvez ele podia pensar, bom, meu mestre, o meu líder saiu. Deixa eu acompanhar, deixa eu sair junto com ele. Mas o texto diz que Moisés se afastava da tenda e Josué continuava ali. E uma das conclusões que eu chego é porque ali era um lugar onde se manifestava a glória de Deus. E o que o seu líder experimentava, ele também queria experimentar. Às vezes, irmãos, desculpa o português claro e simplório da minha época de infância, a gente pega a rabeira na glória de Deus que outras pessoas estão vivenciando. Sabe quem é que tem que viver a glória de Deus, que tem que provar a glória de Deus? É você, sou eu. Às vezes, irmãos, nós ficamos na sombra de pessoas que estão desfrutando da glória de Deus, mas Deus nos chama para participarmos da sua glória também. E aí eu quero ler esse texto com vocês. Abre comigo Josué capítulo 1, verso 1 ao 5. Olha que texto fantástico, irmãos. Olha que texto extraordinário. Morre Moisés, o texto diz que, olha só, lá em Deuteronômio,
capítulo 34. Olha esse relato antes de ler Josué. Em Israel, Deuteronômio capítulo 34, verso 10, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Moisés era aquele amigo que Deus chamava, irmãos. Moisés, sobe o monte, eu quero conversar com você. Será que nós somos hoje esses amigos que Deus chama para um bate-papo no dia a dia? Olha só, nunca mais se levantou profeta como Moisés em Israel, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés e nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Pergunto para você, substituir um líder desse é fácil? Mas ele não era insubstituível, irmãos. A missão continua com Josué. Olha só Josué 1 em diante. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Moisés morre, Deus levanta Josué e a missão continua. E eu quero fechar, pode passar para a conclusão, trazendo à tona uma questão real que, quando nós lemos o texto, nós encontramos na vida de Moisés, e que muitas vezes pode ser um grande obstáculo na sua e na minha vida. Foi um grande obstáculo na minha vida lá no passado. Não é mais. O que eu estou falando? Que Moisés teve uma crise de identidade, irmãos. Olha só, Êxodo capítulo 3, verso 11. Olha o que ele diz para Deus. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? E nesse caminho, o Espírito Santo me levou a pensar algumas coisas. Primeiro, é que as crises de identidade, elas não podem ser vencidas pelas nossas próprias forças. Até porque a realidade humana é frágil e manchada pelas consequências do pecado, da queda, lá em Gênesis capítulo 3. As crises de identidade, irmãos, ou outras crises que nós passamos pelo caminho, elas só podem ser realmente vencidas a partir da realidade ou das realidades absolutas que nós encontramos somente em Deus. As suas crises, as minhas crises pelo caminho, elas só podem ser vencidas quando nós nos voltamos para Deus. Porque Ele é a fonte para vencermos todas as nossas crises. E aí eu quero destacar duas realidades. Primeiro, é a convicção que nós precisamos ter
E essa convicção é uma certeza de que Deus está conosco no caminho. Olha só lá o versículo 12. Respondeu Moisés a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é uma das convicções, irmãos, que nós precisamos para seguir na missão, para seguir no caminho de que Deus está conosco. E quando você olha aqui para o capítulo 4, eu não vou entrar, mas você vê que Deus começa a dar provas de que ele estaria com Moisés. Lança a vara que está na mão no chão, se torna uma serpente. Pega a serpente, ela se transforma numa vara, de novo, num cajado. Põe a mão no peito, Moisés, a mão fica leprosa, branca como a neve. Põe a mão de volta, a mão fica sã, restaurada. Pega um pouquinho de água do rio Nilo, joga em terra seca, a água se transforma em sangue. Deus vai dando provas para Moisés de que ele estaria com ele. E essa é a maior prova de que nós precisamos, e nós já temos, irmãos. Deus está conosco, nós nunca estamos sozinhos no caminho. E a segunda realidade, eu quero fechar com isso, é a convicção de que o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. O Deus que nos chama e nos envia é o Deus que nos capacita. Olha só, Êxodo 4:10, mesmo Moisés expondo a sua incapacidade para o trabalho, talvez numa última tentativa de não responder o chamado de Deus. Olha só, Êxodo 4:10, disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Olha o versículo 13, não bastasse isso, ele pede que Deus envie outra pessoa. Olha o verso 13, respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor. Sabe aquele clamor não é de lamento, mas ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Mas Moisés estava falando com quem? Com o próprio Deus. E olha o versículo 11 e 12. Deus lembra a ele que quem ensina o homem, quem formou o homem, quem deu a boca, quem ensinou o homem a falar, é o próprio Deus. Olha só o versículo agora, pois eu estarei com você ensinando. Versículo 11, desculpa. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E por fim, uma pergunta e uma afirmação. Primeiro a pergunta: quais são as crises que estão tentando impedi-lo de responder o chamado de Deus? O que está te pegando hoje? O que te impede de responder aos propósitos de Deus, irmãos? E a afirmação é um lembrete de que a fonte principal para vencermos as crises e avançarmos é o próprio Deus. Ele está conosco. Feche os seus olhos por um instante. Ore ao Senhor. As pessoas que depois vão acompanhar a mensagem pelo canal do YouTube, que você seja encorajado e confrontado ao mesmo tempo pela palavra de Deus. Saia, se movimente
do lugar que Deus está te chamando para viver os seus propósitos. E nós que estamos aqui, queridos, também precisamos, não podemos só ouvir, mas precisamos emitir uma resposta para Deus.